Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Lobo e quero convidar vocês para fazer esta blusinha aqui comigo. Olha. Olha que gracinha que ela é. Ela é uma blusinha que dá para usar de duas formas. Assim como eu estou usando, olha, ela está amarradinha aqui na cintura, ou então ela solta. Que daí ela fica bem soltinha mesmo, olha. Mais caidinha, mais soltinha. Ela é feita com duas partes exatamente iguais, que são duas meia-lua. A gente começa ela daqui para cima, como se estivesse fazendo aquele tapete meia-lua. Então a gente faz aqui, vai trabalhar no vai e volta, até dar o tamanho que a gente deseja. Depois faz o outro lado, emenda, faz os biquinhos. Em relação ao tamanho, dá para fazer de todos os tamanhos, mas quanto mais comprida você fizer, mais larga ela vai ficar. Eu trabalhei aqui com a linha Charme, que deu esse caimento, ela é toda colorida, mas você pode fazer com qualquer linha, tanto com uma linha mais fina ou até mesmo uma linha mais grossa. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar? Essa peça tem de base aqui, de largura, sem esticar, 76 centímetros, sem esticar. E de altura, 37 centímetros. Agora, para você fazer da altura que você quer, olha, você vai tirar a medida até onde você quer no seu corpo. Por exemplo, aqui, 37 centímetros. Então, quando eu chegar à metade desta medida, eu paro de aumentar e começo a fazer a diminuição. Entro na carreira que a gente começa a fazer do mesmo tamanho e diminuir, veja bem. Metade de 37, 18,5 mais ou menos, 18, 19 centímetros, veja. Dá bem na carreira que a gente vai começar já a fazer do mesmo tamanho e diminuir. Então, para você fazer da sua altura, você vai fazer dessa parte que aumenta até chegar metade da medida que você deseja. Saiba que quanto mais comprida for, mais larga fica. Entenda isso, é uma peça larga. Mas quanto mais comprida, mais larga ela fica, certo? Então é isso, para você fazer mais comprida, faça até a metade da altura que você deseja, aumentando. Depois comece a fazer o trabalho de diminuição. Para essa peça nós vamos precisar de linha para crochê. Vou trabalhar aqui com a linha Charme. Ela tem a Tex 378 e essa é a cor 9184. Vou trabalhar com agulha para crochê de 3,5 e também vamos precisar de um cortador de linha. Esse é o material. Vamos começar a nossa peça fazendo um círculo mágico, ó. Dou uma volta assim na linha, como se fosse um Ezinho, engato a minha agulha e puxo. Aqui dentro eu preciso de 10 pontos altos, então eu subo 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais 9 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxo meu fio do círculo mágico e agora viro o meu trabalho e nós vamos trabalhar no vai e volta, vai e volta. Vamos agora dividir as nossas pétalas. Então eu subo 1, 2, 3 correntinhas e faço mais um ponto alto no próximo ponto. 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Não vamos pular nenhum ponto de base. Vamos apenas a cada 2 pontos fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. Ponto alto, outro ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto,
outro ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, outro ponto alto. Ainda continuo com os 10 pontos, olha, só que dividido por duas correntinhas. Viro o meu trabalho e agora nós vamos aumentar este trabalho. Veja bem, já quero mostrar aqui como que funciona. Olha, nós vamos aumentar sempre as pontas. Essa parte aqui e essa parte nós estamos fazendo meia pétala. Então o aumento ficará somente na parte de dentro, olha. Essas outras 3 pétalas nós vamos aumentar dos dois lados. Então eu sempre vou colocar 2 pontos altos, 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 2 pontos altos. Como estou fazendo meia e aqui meia, então este lado não coloco nenhum ponto alto a mais. E aqui eu coloco 2 pontos altos, aqui nenhum ponto alto a mais. E aqui eu coloco 2 pontos altos, até chegarmos o tamanho que nós desejamos da nossa pétala. Então esse é o processo. Então eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e venho aqui, ó, no próximo ponto e faço 2 pontos altos. Estou duplicando. Sempre com 2 correntinhas de intervalo, venho aqui no próximo ponto, faço 2 pontos altos em cima do ponto da carreira anterior e também no outro, porque nós estamos aumentando. Faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas, novamente 2 pontos altos, mais 2 pontos altos no próximo ponto de base, 2 correntinhas de intervalo, novamente 2 pontos altos, mais 2 pontos altos aqui no próximo ponto de base, 2 correntinhas, aqui a meia pétala, então eu vou fazer 2 pontos altos na parte interna e somente ponto em cima de ponto, no caso em cima da correntinha, sem aumento, porque nós vamos trabalhar meio e meio. Viro o meu trabalho e vou repetir o mesmo processo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, faço ponto em cima de ponto e no último ponto faço a duplicação, que são 2 pontos altos em cima do último ponto da carreira anterior. Lembrando que estamos fazendo meio, então aqui deste lado não tem aumento. 2 correntinhas. Na próxima pétala, lembrando que eu tenho que fazer um aumento no começo, outro no final. E todos os pontos que tem no meio, somente ponto sobre ponto. Então aqui no primeiro eu faço 2 pontos altos. Os pontos que ficam no meio, eu só faço ponto sobre ponto e 2 pontos altos no último ponto da pétala. 2 correntinhas de intervalo e o mesmo processo aqui na outra pétala. Começo com 2 pontos altos, faço ponto sobre ponto nos pontos que ficam no meio e 2 pontos altos no último ponto da pétala. E assim ele vai aumentando. 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos no último ponto da pétala. 2 correntinhas de intervalo. Aqui estamos trabalhando só meia pétala, então o aumento é só na parte de dentro. Então eu faço 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Viro o meu trabalho e vou fazer esta repetição exatamente desta forma. Subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço ponto sobre ponto aqui
porque não estamos aumentando um dos lados. E o aumento só na parte interna, então aqui eu faço 2 pontos altos. Sempre com 2 correntinhas de intervalo. Aqui eu tenho que fazer aumento no começo e no final, então eu faço 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. E 2 pontos altos no último ponto da pétala. 2 correntinhas de intervalo, novamente 2 pontos altos no começo da pétala, em cima do primeiro ponto alto, ponto sobre ponto. E 2 pontos altos no último ponto alto da pétala. 2 correntinhas de intervalo, novamente o mesmo processo aqui. 2 pontos altos no começo da pétala, em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior, ponto sobre ponto. E 2 pontos altos no último ponto alto da carreira anterior, desta pétala que estamos trabalhando. 2 correntinhas de intervalo, aqui eu faço aumento somente na parte do meio, então eu faço 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Então esta é a repetição. Aumento somente nessa parte central, aqui não. Aqui os aumentos, tanto de um lado quanto de outro, tanto de um lado quanto de outro, tanto de um lado quanto de outro. 2 pontos altos. E assim eu vou fazendo até chegar metade da medida que eu quero. Eu vou fazer aqui 13 carreiras desta forma, seguindo exatamente esse mesmo esquema. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5... e faltam 8 carreiras, então eu vou fazer mais 8 carreiras aqui nesse vai e volta, seguindo exatamente esse esquema, do jeito que nós estávamos fazendo até agora, e já volto com vocês. Fiz aqui 13 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou começar agora a fazer a parte da diminuição da pétala neste momento. Nós vamos seguir fazendo praticamente o mesmo esquema, só que a partir de agora nós não teremos mais estes pontos aqui de aumento. Então nós vamos criar um desenho aqui no meio entre as pétalas. Não faremos mais o aumento. Então eu viro a minha peça, subo 3 correntinhas, faço ponto sobre ponto. E chego aqui no final, olha, lembra que nós aumentávamos um ponto? Vou fazer somente ponto sobre ponto. A quantidade que tem da carreira anterior eu vou repetir. Agora eu faço 2 correntinhas, que são as correntinhas de intervalo. Venho aqui, ó, nessa correntinha, entre uma pétala e outra, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui na outra pétala e vou fazer ponto sobre ponto, sem nem um aumento. E assim eu vou fazer em cima de todas as pétalas e entre elas essas 2 correntinhas com um ponto alto. Então aqui, ó, não fiz aumento, não vou fazer aumento, 2 correntinhas, um ponto alto, não vou fazer aumento, 2 correntinhas e o ponto alto. Então em todos esses encontros aqui, olha, nós faremos este esquema aqui e não faremos mais aquela uma correntinha a mais que estávamos fazendo até agora. Esta carreira será assim até o final. Então é isso que eu farei esta carreira toda. Vou terminar de fazer aqui seguindo esse mesmo esquema que nós acabamos de fazer. Terminei de fazer a carreira, viro o meu trabalho e volto fazendo o mesmo trabalho nas pétalas. Ainda não vamos diminuir.
Olha, a cada 2 carreiras nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos. Então aqui a gente parou de aumentar, vamos fazer mais uma carreira com a mesma quantidade de pontos. Na próxima carreira a gente vai diminuir um ponto e depois na outra carreira vai manter essa mesma quantidade com apenas uma diminuição e assim sucessivamente, mas eu vou mostrando conforme nós vamos fazendo. Então agora, eu viro o meu trabalho e subo fazendo 3 correntinhas e fazendo ponto em cima de ponto. Não vamos nem aumentar e nem diminuir a quantidade de pontos na pétala. A diferença agora é que nós começamos a trabalhar o miolinho entre uma pétala e outra. Então, fiz aqui, ó, ponto sobre ponto, não aumentei, não diminuí, a mesma quantidade de pontos que tinha, eu coloquei. E agora, aqui nesse intervalo, nós vamos começar a fazer a abertura dos leques. Então, eu faço 2 correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto em cima do ponto da carreira anterior, mais um ponto alto, tudo no mesmo ponto, ó, em cima do mesmo ponto, 2 correntinhas, mais um ponto alto e outro ponto alto. No mesmo espaço, veja, é isso que nós faremos agora nesta carreira, a diferença é somente essa. O restante é tudo igual, ponto sobre ponto em cima das folhas. E vamos até o final, sem aumentar, sem diminuir nenhum pontinho. Somente aqui no meio que vamos criar, ó, esse início aqui do nosso leque. Então, eu sigo fazendo, sem aumentar, sem diminuir. Chego aqui, olha, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto que nós fizemos no intervalo das pétalas, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço, em cima do mesmo ponto alto da carreira anterior. 2 correntinhas e sigo fazendo o meu trabalho. Então, agora nós faremos este desenho aqui, olha. Chego ao final, fiz aquele esquema, olha. E agora vamos aumentar mais um bloquinho para depois sair os nossos leques. Então, 2 carreiras eu fiz ponto sobre ponto sem nenhuma diminuição. Veja, aqui a gente parou de aumentar. Fizemos uma carreira e a próxima também. Agora nós vamos diminuir um ponto. Lembrando que aqui, ó, nós nunca aumentamos no começo, somente aqui na parte central, então é aqui que nós vamos diminuir. No caso, essa parte aqui, ó, a gente aumentava tanto de um lado quanto de outro. Então a gente diminui um ponto aqui, outro ponto aqui. Nesta carreira. E na próxima a gente não diminui nada. Aí depois na outra a gente diminui um ponto de cada lado. E assim sucessivamente, mas então vamos fazer esta carreira agora. Aqui eu subo 3 correntinhas, não faço diminuição no começo, porque nós não fazíamos aumentos, né? Lembrando disso. Então não começo com diminuição. Faço ponto sobre ponto aqui na pétala. E faço uma diminuição aqui no final, então eu vou deixar de fazer um ponto alto, olha. E agora faço 1, 2 correntinhas, venho aqui, ó, em cima nós temos 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Venho aqui, ó, no ponto alto de dentro e faço 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no meio, entre um bloquinho e outro. 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui, ó, no primeiro ponto alto do bloquinho da carreira de baixo.
2 pontos altos. 2 correntinhas, vou lá para a minha pétala, lembrando que eu tenho que diminuir um ponto, então eu vou direto para o segundo ponto alto. Então é esse esquema que nós faremos agora entre as pétalas, esses três bloquinhos aqui com 2 correntinhas de intervalo. E agora eu sigo fazendo aqui, ponto alto, diminuo um ponto aqui, sigo fazendo ponto sobre ponto. Vim fazendo ponto sobre ponto, lembrando que eu tenho que diminuir um ponto aqui, então não faço ponto alto aqui em cima, faço 2 correntinhas, vou lá no lequezinho do meio, no ponto alto central, olha, faço 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no meio, entre um bloquinho e outro. 2 correntinhas e 2 pontos altos no ponto alto central da carreira anterior, olha. Duas correntinhas e vou lá para a pétala, lembrando que eu estou diminuindo um ponto de cada lado, já começa direto no segundo ponto alto. Então, esse é o esquema desta carreira agora. Cheguei ao final, viro o meu trabalho, lembrando que a cada 2 carreiras a gente vai fazer uma diminuição. Então eu fiz uma diminuição aqui, veja, a gente diminuiu um pontinho. Nesta carreira a gente não diminui nem um pontinho aqui, a cada 2 carreiras a gente diminui um ponto, certo? Então agora nós vamos continuar fazendo a mesma quantidade de pontos e trabalhando aqui, ó, os lequezinhos do intervalo. Então eu viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas, vou fazer aqui ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Olha, ponto sobre ponto, não diminuir. Vamos diminuir a cada 2 carreiras. Então aqui a gente não diminuiu aqui a gente repete, na próxima a gente diminui. E faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, tenho 2 espaços, então bem aqui eu coloco um leque e aqui outro leque, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Meu primeiro leque, 2 correntinhas de intervalo, vou lá para o outro espaço e faço o mesmo esquema. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntinhas e venho aqui, ó. Esta carreira eu não diminuo, então já faço ponto sobre ponto e sigo fazendo até o final. Então, esse é o esquema que eu vou repetir aqui, aqui e aqui. Lembrando que nesta carreira a gente não está diminuindo os pontos das pétalas. Cheguei ao final, fizemos aqueles 2 lequezinhos aqui, olha, em todos os intervalos. Então, viro o meu trabalho e agora vou diminuir um ponto. Lembrando que a cada 2 carreiras a gente diminui, então aqui a gente diminuiu, fizemos 1, 2, agora novamente. E aqui no começo a gente não diminui porque nós não começamos com aumento. Então, somente nas carreiras que nós fizemos aumento, a gente faz a diminuição. Então, sigo fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. E aqui eu faço a minha diminuição, ó, deixo de fazer um ponto alto. E agora vamos lá para o desenho entre as pétalas. 2 correntinhas, chego aqui, faço leque sobre leque, olha.
duas correntinhas e agora nós vamos começar. Olha, veja, bem aqui a gente fez um ponto alto para abrir esses pontos aqui e depois fazer esses 3 e começar os leques, certo? Então nós vamos fazer novamente outro esquema desse para ir abrir outro desenho de leque, só que agora nós faremos com duas correntinhas, com 2 pontos altos. Então fiz aqui meu leque sobre leque, 2 correntinhas e aqui, entre um leque e outro, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, leque sobre leque. Que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Veja, a partir daqui vai sair outro desenho de leque. 2 correntinhas, venho aqui, agora nós estamos fazendo uma diminuição, então eu pulo um ponto alto aqui do início, vou direto para o segundo e faço ponto sobre ponto. E assim vai ser o desenho desta carreira. Nós vamos fazer uma diminuição aqui, outra aqui, aqui somente deste lado, aqui a gente não diminui, e no meio nós faremos este desenho aqui, esta repetição nesses outros 3 espaços. Assim será esta carreira. Terminei aqui a carreira, ó, fiz bloquinho, né? Fiz o leque, os 2 pontos altos no meio, leque. Agora vamos continuar, viro o meu trabalho e sigo fazendo aqui. Como eu fiz uma diminuição na outra carreira, nesta carreira eu não diminuo nada, faço somente ponto sobre ponto. Então eu subo 3 correntinhas, faço ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Agora faço 2 correntinhas, venho aqui, faço leque sobre leque. 2 correntinhas e agora nesses 2 pontos aqui nós vamos fazer exatamente esse esquema. Então nós vamos começar a repetir este processo aqui a partir daqui, exatamente o mesmo. Então nós vamos fazer agora esses 2 bloquinhos aqui. E assim, olha, do jeito que saiu esse conjunto de leques, bem daqui vai sair outro. Então, venho aqui, olha, neste ponto faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e aqui no outro ponto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, leque sobre leque. Duas correntinhas, como nesta carreira eu não vou diminuir, então eu vou fazer ponto sobre ponto. Estamos diminuindo a cada 2 carreiras. E é isso, então esta repetição aqui é o que eu farei aqui, aqui e aqui. Olha, parece que ele tá ficando assim, mas não está, olha, fica retinho. Terminei essa carreira. Vamos para outra, viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e faço ponto sobre ponto. Lembrando que na última carreira nós não diminuímos. Veja, diminuímos aqui, a outra repetiu, então nesta daqui a gente diminui. A partir de agora é só uma repetição, diminuindo a cada 2 carreiras um ponto das pétalas, das pontas, 2 pontos das pétalas centrais, que são um ponto de cada lado de diminuição, como nós já estamos fazendo. Então aqui eu faço uma diminuição, ó, deixo um ponto sem fazer, 2 correntinhas, leque sobre leque, 2 correntinhas. Agora, aqui, olha, faço 2 correntinhas. Lembra que essa parte nós já fizemos aqui embaixo, então eu vou repetir este processo. Então, agora é só repetição. Aqui eu faço, olha, 2 pontos em cima
de um ponto alto, 2 pontos no meio, 2 pontos em cima do outro ponto alto. Dois pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no meio. Duas correntinhas, 2 pontos altos aqui em cima do ponto alto da carreira anterior. Veja, igualzinho nós já fizemos aqui. Depois nós vamos repetir esse processo e assim sucessivamente até o tamanho desejado. Pode ser que você já pare de fazer agora nesta carreira, pode ser que você faça mais um pouco. Duas correntinhas. Como eu vou diminuir aqui, vou direto para o segundo ponto alto. E faço ponto sobre ponto. Lembrando que aqui também tem uma diminuição. Então, eu vou repetir esse processo em todas essas voltas aqui, diminuindo um ponto de cada lado aqui. E aqui somente na parte de dentro. Terminei a carreira, olha, fazendo aquele aumento aqui e diminuindo os pontos nas pétalas, viro o meu trabalho e nesta carreira nós não vamos fazer diminuição aqui e vamos fazer, olha, um leque aqui e outro aqui, essa é a diferença. Então agora você vai seguir esta sequência aqui, a mesma que nós fizemos aqui. Talvez você tenha que fazer mais carreiras do que eu, talvez você faça menos, ou também possa fazer dessa mesma quantidade. Então, eu vou fazer aqui, seguindo esse esquema, a cada 2 carreiras diminuindo 1, seguindo o esquema de desenho, que é o que nós já fizemos aqui e estamos repetindo aqui, por mais 3 carreiras, certo? Seguindo o esquema que nós já estamos fazendo. Fiz aqui, olha, mais 3 carreiras. Lembra que nós estávamos aqui, que fizemos esse aumento? Então, eu segui fazendo, olha, daqui a gente tinha feito uma diminuição, na próxima carreira não diminuí, fiz o leque em cima do leque, o leque naqueles espaços novos, terminei. A próxima carreira, fiz a diminuição porque aqui nós não tínhamos feito, leque em cima de leque, leque em cima de leque, 2 pontos para abrir o novo desenho e assim sucessivamente. E na próxima carreira, que foi a última que eu fiz, sem aumento, sem diminuição aqui, leque, leque e aqui, olha, 2 pontinhos para criar aquele desenho. Então é isso. Agora eu preciso de 2 partes dessa exatamente igual. Então eu terminei essa daqui, vou fazer outra com os mesmos pontos, da mesma forma que eu fiz isso. Aí nós voltamos para montar a nossa blusa. Terminei aqui este lado. Bom, tenho aqui um lado, terminei o outro e agora nós vamos juntar as 2 partes, olha. Escolha o lado que você quer que seja o certo. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, que eu vou considerar como lado certo, que bem aqui que eu comecei a voltinha, bem aqui. O lado certo para cima. Mesma coisa vou fazer com este lado, vou ver o lado certo e vou deixar virado para baixo. Assim eu costuro pelo avesso. Junto aqui as 2 partes. E agora nós vamos separar para costurar. Olha, essa parte aqui da pétala nós vamos costurar. Vamos deixar aberto essa parte aqui das flores, dos leques, até um pedaço aqui. E essa parte aqui nós vamos costurar um pedaço, que vai ser a parte do ombro, e aqui é a parte do pescoço. Então, o que é importante? Você não costurar muito para que passe a cabeça, certo? Aí você pode escolher se você quer mais ombrinho caído ou você quer mais fechadinho. Pode ir costurando e experimentando. Eu vou costurar com a própria agulha de crochê, fazendo pontos baixos. Então, eu juntei aqui, ó, a parte, ponto com ponto, engato aqui a minha agulha, passo no ponto do trabalho de um lado, no ponto do trabalho do outro lado e faço um ponto baixo.
e faço um ponto baixo. Vou no ponto deste lado com o ponto do outro lado e faço um ponto baixo. Você pode fazer essa costura com agulhas de tapeceiro, fazendo a costura da mesma forma aqui, só que com agulhas de tapeceiro. Não fica esse pontinho aqui atrás, olha. Mas eu vou fazer assim porque eu acho mais prático. Então eu junto aqui ponto com ponto. Então eu costurei, olha, aqui, essa parte da pétala, mais um gominho aqui do leque. Então eu costurei aqui, aqui do outro lado e aqui a parte do ombro, que eu comecei aqui, olha, bem aonde termina a pétala e vim costurando. Comecei a costurar bem aqui no comecinho da pétala, ó, essa parte aqui ficou aberta, bem aqui no comecinho da pétala, vim costurando, costurando até aqui no meio. Mesma coisa desse lado, aqui do comecinho da pétala, vim até aqui no meio. Então, isso que eu costurei, você pode costurar às vezes mais para deixar uma parte menor do pescoço, pode também deixar um pouco mais aberto aqui assim, fica a seu gosto. Costure e experimente, eu costurei, experimentei, achei que ficou bom. Então eu vou deixar desta forma. Agora nós vamos fazer um biquinho aqui em volta e também um biquinho lá na gola, no decote do pescoço, para ele não ceder demais. E depois nós vamos fazer aqui também alguns pontos para pôr o cordão, para ter as duas formas de usar, solto ou com o cordão. Vire a sua peça do lado certo, aqui está do avesso que eu estava costurando. E agora eu vou fazer um biquinho aqui em volta, olha. Assim. Olha, costurei metade da pétala, certo? Do leque. Então, eu engato aqui, subo 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais um ponto alto e um picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no começo da correntinha, engato a minha agulha e faço um ponto baixo. E faço os 2 pontos altos do leque, porque estamos fazendo agora o biquinho que será o mesmo que nós estávamos fazendo, o mesmo ponto de leque. 2 correntinhas, venho aqui no próximo leque, faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, faço um picô com um ponto baixo e termino meu leque com os 2 pontos altos. 2 correntinhas. E aqui, olha, lembra que tinha, no meu caso, eu parei nessa parte que aqui abria para um leque e aqui para o outro. Então, eu vou fazer um leque aqui no meio e outro aqui no meio para não ficar repuxada a minha peça. Porque o interessante é a manga ficar bem soltinha, né? Não ficar repuxada. Duas correntinhas. E assim eu vou fazer nas duas mangas. Esse trabalho aqui, em toda a volta, até chegar aqui e emendar com ponto baixo. Estou fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, aqui os leques sobre o leque. Então, chega aqui na junção, ó, onde fica a pétala. Eu também vou fazer um leque aqui, para a minha peça não ficar repuxada. Aí você vê como que você terminou a última carreira. Mas faça um leque aqui, ó, para ficar uma pontinha, um biquinho, um babadinho, né? Então, bem aqui, olha, na junção, onde tem a costura do ombro, eu também estou fazendo um leque. Terminar aqui a minha carreira e já volto. E aqui eu termino com o último leque nesse outro lado, ó. Começamos
no meio leque fazendo inteiro. Então eu termino aqui do outro lado no meio leque fazendo o inteiro. Duas correntinhas e um baixíssimo. E olha como fica. Vou fazer esse mesmo processo na outra manga. Então eu fiz aqui, olha, o biquinho na manga, aqui no decote da cava do braço. E também fiz uma carreira de pontos baixos aqui, olha, na parte de cima, só ponto baixo, ponto em cima de ponto, olha, não fiz biquinho nenhum, só para dar resistência e firmeza. E agora estou fazendo aqui, ó, na parte do corpo, na parte de baixo, uma carreira de pontos altos. Eu não sei se eu vou fazer uma apenas ou vou fazer duas. Vou fazer essa carreira aqui, vou experimentar para ver como fica. Que é onde a gente vai passar o cordão, que dá para usar tanto amarradinho como solto. Então eu tô colocando, olha, 3 pontos altos no espaço de cada ponto alto, porque como nós trabalhamos o ponto assim, ó, deitado, ele fica deitadinho. Então estou colocando 3 pontos altos em cada espaço. Você pode fazer só essa carreira e aqui passar o cordão, ou pode fazer um pouco mais para ficar mais compridinha. Aí vai do seu gosto. Eu ainda não sei como que eu vou fazer. Vou fazer essa carreira aqui, vou experimentar, vou colocar um cordãozinho e vou experimentar para ver como fica. Talvez eu deixe assim só com essa, talvez eu faça mais, mas aí eu mostro aqui daqui a pouco. E aqui, ó, que é bem o miolinho, como é um espaço maior, eu coloquei 4 pontos altos. Olha. E aqui, nos outros pontos, somente 3 pontos altos em toda a volta. E é só isso para finalizar a nossa peça. Vou terminar aqui e já volto. Fiz aqui, olha, a carreirinha de pontos altos e coloquei um cordão entre os pontos e está pronta a minha blusa. Já tinha feito ponto baixo ali no decote e aqui também na cava, os pontos que nós já fizemos, e está pronta a minha blusa meia lua. Como nós vimos, a gente pode usar ela assim bem aberta ou fechar o cordãozinho e usar ela franzidinha embaixo. É uma peça simples, fácil de fazer, mas fica bem diferente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!